Olá, boa noite, você telespectador da Nova TVC Linhares, canal 16.1. É uma alegria estar entrando em sua casa. Mais uma vez pedimos licença para trazer o nosso tema de hoje, nosso bate-papo das 6 dessa semana, né? De terça a sexta, o nosso programa das 18 às 19 horas, sempre com as reprises no dia seguinte de 6 às 7 da manhã e no domingo à tarde, né? Você pode rever todos os programas veiculados ao longo da semana, trazendo os assuntos mais importantes, mais relevantes da nossa sociedade linharense. E o tema de hoje é muito importante porque estamos numa semana especial, né? Nós vamos ter na próxima quinta-feira a abertura de uma importante feira, aliás, a maior feira que nós temos aqui na nossa região, a Lidera Agro, né? Em sua terceira edição, começa na próxima quinta-feira e o assunto de hoje não poderia ser outro. Estou recebendo aqui os nossos convidados dessa noite. Aqui ao meu lado o secretário municipal de Agricultura, Franco Fiorotti. Obrigado pela presença mais uma vez, Franco. Obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Romeu. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite a todos que estão assistindo. Participa conosco também o diretor executivo da Abrapex, José Roberto Macedo Fontes. Zé Roberto, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Cláudio. Boa noite. Franco, Romeu. É um prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha. Romeu de volta, nosso companheiro de bancada. Boa noite, Romeu. Boa noite a todos da bancada. Como sempre, hoje o programa vai trazer o que é mais importante, nossa economia, através da Lidera Agro, aí, vai dar uma aquecida aí no mercado do agronegócio e vamos hoje explorar esse tema aí. Expectativa de excelentes negócios. Aliás, gente, não dá para falar de agronegócio, de agricultura, né? A gente sabe que é o que sustenta esse país de pé, né? É o que mantém cada um de nós vivos, né? O alimento que vem para nossa mesa é produzido no campo e a gente sabe que os produtores têm passado por momentos difíceis e nós vamos abordar esse assunto aqui também essa semana. Nós tivemos aí esse manifesto, né, de produtores de Conilon que estão passando uma situação complicada aí, com muitas dívidas, e o preço do Conilon, o pessoal esperou aí a safra chegar para faturar um pouco mais, infelizmente o preço está aquém. Mas a gente vai falar aqui principalmente da nossa Lidera Agro, essa feira tão importante, e eu começo falando com o secretário. Secretário, uma feira que veio para ficar mesmo no calendário, é tanto que estamos aí na terceira edição, né, Franco? Isso, é uma feira que ela segue, digamos, modelos já existentes no estado do Espírito Santo, em todo o país, uma feira que começou compacta, né, com as instituições financeiras realizando esse aporte também para que pudesse promover esse crédito no segmento agropecuário. Isso é muito importante. A gente observa que nos últimos anos, né, a agropecuária, como você falou, ela vem mantendo os índices econômicos aí de todo o país. E muito disso foi fruto do aumento de produtividade, né, da adoção de tecnologia, seja no segmento de insumos, maquinário, né, que aumentou bastante, e tudo isso promoveu esse crescimento de bons índices na nossa agropecuária. E a feira é justamente isso. Trazer para o produtor rural, né, as novidades tecnológicas em vários segmentos, né, nos serviços também, para que ele possa conhecer, né, ver o que está sendo de novo ali no mercado e poder aderir isso na sua propriedade para ter um incremento de produtividade, de qualidade dos alimentos também. E é interessante, Franco, você falando isso, que como a tecnologia chegou mesmo ao campo, né? A gente que está longe aqui, às vezes na cidade, não sabe o tamanho dessa tecnologia, que é grandiosa, né? Só para a gente ter uma ideia, né, ter um dado do Censo Agropecuário do IBGE de 2017, 2018, né, comparado com o último censo agropecuário, que foi em 2006, a utilização de tratores nas propriedades rurais, isso em todo o país, ela cresceu cerca de 50%, quase 50%. Então, como que essa tecnologia ajudou, né, nessa questão para otimizar melhor o trabalho no campo, sem contar o acesso à internet, né, a tecnologia, o aumento também de insumos, né, defensivos corretamente aplicados na propriedade rural. Isso aumentou bastante também, e isso fruto, né, dessas pesquisas, das tecnologias, que é o que uma feira como essa traz de oportunidade para o conhecimento para o produtor rural fazer isso daí. Bacana. Zé Roberto, a gente tem visto aí, né, a balança comercial fechando, graças a Deus, no azul, mas devendo sempre ao agronegócio e o mamão, que tem uma participação também nesse contexto de exportação, né? Sem dúvida nenhuma, o agronegócio brasileiro, ele tem mostrado a sua cara, né, no mundo, e nós do mamão também, aí falando em região aqui, onde é uma das regiões mais visadas na questão não só de tecnificação, mas também de produtividade do mamão de exportação. Então o agronegócio brasileiro, não só das frutas, mas também de grãos e tudo mais, a gente conseguiu um status no mundo bem interessante, e a gente precisa justamente manter
esse quadro. É o mais difícil, né? Você chegar até lá, muitas vezes a motivação leva a isso. Fazer sucesso demora, né? Exatamente. Agora, quando faz sucesso, tem que manter. Então, a gente precisa exatamente também de um apoio governamental em cima disso, para que se mantenha esse crescimento. E, nesse caso, a gente tem um apoio assim, um pouco falho, às vezes, nessa cadeia. E aí é preciso realmente discutir isso. Um momento como esse, como Lidera Agro, nos permite isso. Está discutindo, está revisando. Trocando experiências. E assim nós vamos descobrindo novos modelos para vencer esses desafios. Bacana. Por falar em mãozinha, vamos entrar então já em polêmicas, né? Mãozinha precisa também com a questão da informação, né? Nós estávamos até discutindo um pouquinho antes de começar o programa a questão de defensivos agrícolas, né? Que hoje é fundamental para esse aumento também do crescimento da produtividade, que está sendo tão criticado, né? Dizendo que estamos envenenando o alimento. Eu gostaria que, com a sua experiência, você comentasse um pouquinho sobre isso e depois estenda a pergunta ao Franco. Sem dúvida. A gente passa num momento muito delicado do agronegócio brasileiro, porque, infelizmente, algumas mídias têm trabalhado a ideia, né, de banalizar e generalizar a profissão do produtor rural. Uma profissão tão bela e digna, né, que é quem coloca realmente o alimento à nossa mesa, e como o Cláudio bem expressou, que também segura a balança comercial. Então, alimenta duas vezes. Além de colocar alimento em nossa mesa, também segura a balança comercial, evitando uma crise maior, evitando problemas maiores sociais no Brasil. E aí a gente precisa experimentar um pouquinho mais, buscar os fatos e buscar também a ciência para explicar. Porque muito se fala de que o homem do campo está contaminando o cidadão e tudo mais, mas é preciso entender o contexto de tudo isso. Hoje, produzir em larga escala sem o uso de defensivos agrícolas é impossível. E nós falamos também num país tropical. Nós estamos no Brasil, onde nós temos um clima tropical, favorecimento de pragas, e pragas, outras coisas. Nós temos, às vezes, culturas com 2, 3 ciclos durante o ano. Isso favorece muito, né, a propagação de pragas. Então, não utilização dos defensivos agrícolas, imaginar isso é um erro. E também vamos pensar de toda a segurança que existe por trás disso, né? Nós não estamos falando em uso descontrolado. E tem todo um controle, né, Zé Roberto? Tem todo um controle institucional. E também, Cláudio, tem que desmistificar um pouquinho essa ideia. Por que o defensivo agrícola é veneno e medicamento não é veneno também? Nós temos, às vezes, doses de medicamentos muito maiores do que com a mesma substância do defensivo agrícola sendo utilizado indiscriminadamente, né? Automedicação e tudo, e o defensivo, que tem todas as regras, todas as barreiras realmente de controle, algo muito, não só eficaz, mas a ciência por trás disso dá muita segurança. Então, o cidadão ele precisa buscar mais informação e não se deixar levar por uma mídia sem compromisso, que joga no mesmo balaio todo mundo, né, generaliza e banaliza. Aliás, Franco, tem até uma coluna sua no jornal, acho, o do Enio Bergoli também, né? Exatamente fazendo uma crítica a isso nessa semana. O Zé Roberto tem uma experiência, conhecimento técnico fantástico, né? E já falou bem sobre isso. O que a gente tem que entender, né, assim, tem que tratar os temas com mais responsabilidade, como o Zé Roberto falou. A gente não pode, né, colocar uma sociedade toda por questões, às vezes, ideológicas ou até políticas, né, contra um segmento tão importante como é a agropecuária. Se a gente falar em produção agrícola sem uso de defensivo, a gente está fazendo demagogia, né? O Zé Roberto tem acompanhado bastante isso, a própria fruticultura, para conviver sem o uso de defensivo, é muito difícil devido ao surgimento de pragas e doenças a esse clima tropical. Então, se a gente pegar dados da Anvisa, né, que a gente tem apontado, esse artigo que nós fizemos em conjunto com o Enio, que é um especialista da área também, que traz isso. Cerca de 3%, né, das amostras que são coletadas e são analisadas, apenas 3% dá um índice um pouco superior ao que é permitido. Mas esse índice superior ainda, né, Zé Roberto, mesmo assim ele não quer dizer que vai contaminar a população. Tem uma margem de segurança muito grande que é feita pelos especialistas. E esses defensivos, eles seguem receitas agronômicas feitas por profissionais qualificados, assim como o médico receita o nosso medicamento. Sim. Então, o que vai diferenciar justamente, né, esse remédio do veneno vai ser a dose. Lógico, temos pontos a evoluir,
Temos, assim como temos na medicina, né? No uso de medicamentos por nós. Então a gente tem que avaliar muito isso para não crucificar um segmento tão importante, né? E aí tem que ter responsabilidade para não pegar, né, uma mídia, como o Zé Roberto colocou, que traz um quadro com personagens infantis, generaliza, tratando um tema com irresponsabilidade, como foi tratado recentemente, né, e colocando o nosso produtor rural como vilão, né? Como vilão. Então, assim, é difícil, né, Zé Roberto, falar com isso, que Exatamente. A gente fica até... E é interessante também colocar que não apenas esses 3% que a Anvisa fala e tudo mais, necessariamente é problema de contaminação. Nós temos um problema muito grande no nosso país, onde aqui no Brasil se realiza a permissão de uso de defensivo agrícola por marca comercial, por cultura, por praga. Isso traz uma dificuldade incrível. Tentando explicar um pouquinho isso, é o seguinte, um produto utilizado, por exemplo, por café, ele não pode ser utilizado pela mesma praga em outra cultura, porque ele não tem aquele registro para aquela cultura. E às vezes ele também não está atrelado a essa cultura, que muitas vezes é o que a gente chama de minor crops, que são culturas com pouco uso dos defensivos. Então, obviamente, as empresas detentoras de patentes de defensivos não têm uma análise econômica que permite realizar o registro, porque os registros de defensivos é muito caro para se fazer. Então, existem várias culturas que estão com suporte, que é o que a gente chama da minor crops. Cultura com suporte fitossanitário insuficiente. E aí cai nessa. Às vezes você está produzindo um chuchu que não tem quase produto agrícola regulamentado para ele, você usa um produto que é eficiente no controle daquela praga, mas aí você foge à regra. E aí, o que a Anvisa mostra nesses 3% é basicamente isso. Não quer dizer que o chuchu está contaminado. Não quer dizer que a couve está contaminada. Quer dizer que usou um produto que não tem um registro comercial regulamentado, e isso é um problema. Legal. Mas não é um problema de saúde. Que é um problema de saúde. Saúde não é. É um problema legal. E aí a mídia traz isso dizendo que nunca se registrou tantos produtos e traz isso como se fosse uma coisa ruim. Não. Hoje a gente está começando a fazer o que precisa ser feito e corretamente para dar suporte ao produtor. Eu vou testar um exemplo, porque como leigo, né? Não sou especialista na área, não. Mas, na minha impressão, eu acho que o defensivo agrícola ele é muito mais fiscalizado que o medicamento. Porque a automedicação ela não é fiscalizada. O defensivo agrícola sim, porque é emissão de nota fiscal, tem todo um controle... Tem um rastreamento. Rastreamento sobre a comercialização. Então, no meu ponto de vista, eu acho que ele é mais fiscalizado do que o medicamento. Inclusive, um dado também científico é o seguinte, para você se contaminar ou se intoxicar com um medicamento, é muito fácil. Você junta vários comprimidos ou medicamento e faz a ingestão, pronto. O defensivo agrícola, muitos índices que falam de problema de contaminação com defensivo muitas vezes, o uso inadequado direcionado, que é o mínimo. Né? Para se chegar a intoxicar realmente com um defensivo agrícola, exige o consumo exagerado e real. Tem alguns dados que a gente fala que tem um produto, às vezes, no tomate, que para você realmente atingir a intoxicação aguda, você tem que comer 30 toneladas de tomate. Meio difícil comer. É meio difícil. Né? Então, essas informações é que o cidadão precisa buscar realmente para sentir segurança e dar apoio ao homem do campo. Não entrar nessa ideia de que é o vilão, o homem do campo que está querendo contaminar a cidade. Colocando como o grande culpado, né? Bom, eu vou pedir a você de casa, né, que participe conosco também, que mande sua opinião, coloque aí a sua posição, faça alguma pergunta através do nosso WhatsApp. O número aparece aí, 996224547. É o momento de você também de casa participar. Aliás, nós tivemos recentemente um programa sobre cafeicultura aqui, tivemos a participação grande da comunidade interessada no assunto, e você que se interessa pelo tema, por favor, participe conosco, este é o nosso canal. Voltando aqui à feira, Franco, uma feira que traz, assim, diversos conhecimentos, além das novidades, né, como você disse, uma troca de informação constante, né? Vão ser dias intensos ali, né? São 40 expositores que estão confirmados na área de insumos, de maquinário, de irrigação, de serviços, entidades do setor, instituições,
né, várias instituições fazendo essa interação e trazendo essas novidades, e tem uma programação técnica durante os 3 dias muito intensa, como você falou, e muito rica, né, trazendo temas da fruticultura, né, muito importante, trazendo temas relacionados ao crédito rural, né, ao Plano Safra, que foi lançado recentemente. Então, durante os 3 dias, o produtor rural aqui da região vai ter a oportunidade realmente, né, de se atualizar sobre diversos temas que serão debatidos aí durante esses 3 dias. Bacana. Aliás, a nossa produção tiver as imagens do ano passado, né, da feira que nós tivemos, é ali no estacionamento do shopping Pátio Mix, né, vários estandes ali, instituições financeiras, empresas ligadas à tecnologia, máquinas, implementos, né? A TVC esteve lá com seu stand, né, cobrindo esse evento. É o momento de fazer negócio, de trocar informação e de mostrar tudo aquilo que o campo tem de importante, né? Eu gostaria de aproveitar a pergunta ao nosso secretário Franco. Esses painéis eles vão ser voltados na questão técnica para o plantio, para as novas culturas? Ele vai ser voltado mais para qual área, mais ou menos, os painéis? Nós temos uma diversidade de temas que vão ser debatidos, ainda da área de pecuária, questão de melhoramento genético para ovinos, né, passando na área da fruticultura, com pesquisas recentes, questão de rastreabilidade. Temos a parte de crédito rural, que vai ser abordado também. Temos programas da CNA também para o produtor rural, que vai ser abordado um seminário de fruticultura, né, do programa municipal que será lançado oficialmente. Então são vários temas, a questão, né, também do mamão, que o Zé Roberto colocou tão bem aqui, que a Abrapex faz esse trabalho a nível nacional, que vai ser discutido medidas, né, de controle fitossanitário para a cultura, enfim, são uma diversidade voltada principalmente para a fruticultura, a parte de pecuária e de crédito rural. Então o agricultor que ele for lá, ele vai conseguir absorver o maior número possível de conteúdo aí para voltar para a sua lavoura aí e poder aplicar com certeza, na prática lá. Vai ter várias opções lá de conhecimento técnico lá para que ele possa absorver. Bacana. Zé Roberto, falando aqui do mamão, a gente demorou, mas a Abrapex conseguiu, né, através da união de forças, um espaço no mercado concorrido, né, dos Estados Unidos, como você disse, né, chegar, fazer sucesso, demora e agora é manter, né? Como é que está o mercado hoje com a exportação do nosso mamão capixaba? Então, é interessante colocar isso porque o potencial nosso ainda é muito maior do que aquilo que realmente o mercado mundial tem visto. É por isso que eu digo que o Brasil ele precisa muitas vezes repensar um pouco a sua estrutura do agronegócio para que a gente pudesse ser um pouco mais agressivo no mercado. Agressivo na ideia de levar mais esse produto para o mundo e agregar valor. Porque aí sim o produtor vai ser bem remunerado com isso. É só a gente pensar que nós temos, por exemplo, uma produção brasileira, onde nós temos mais do que 1,5 milhões de toneladas de mamão dentro do Brasil, e a gente exporta menos que 1% disso, às vezes. Na fruticultura, a gente exporta, às vezes, só até 2%. Agora, você falou bem, o Espírito Santo sempre esteve bem na fita do mamão. O Espírito Santo eleva esse índice aí para mais de 6%. Mas isso a custo de muito esforço, né? Porque muito esforço. Brincadeira. Então, o Espírito Santo já chegou a exportar 12% do seu mamão produzido aqui. Isso é um índice magnífico, fora da curva. Mas por quê? Justamente porque o mercado entende essa qualidade. E a gente falava a questão da feira, a importância de estar discutindo esses temas. A Abrapex também vai levar alguns temas dentro da cadeia do mamão, né, do setor produtivo do mamão, mas que se enquadra para várias outras culturas que também ganham o mercado de exportação, que é com relação à questão da rastreabilidade, de você ter realmente segurança, né, no produto que você está colocando no mercado. Lembrando que hoje nós temos também uma rede interna, um mercado interno, onde essa rastreabilidade também é exigida. Nós temos brasileiros com alto padrão de exigência e até um padrão praticamente internacional. Então a Abrapex também traz esses temas para discussão e é muito importante porque a produção do mamão é uma produção altamente tecnificada. Essa produção brasileira, apesar, né, e que é um índice muito bom, de mais, às vezes, 90% ser pequenas áreas, e isso é interessante, mais de 80% da produção brasileira é altamente tecnificada. Então, um investimento na cultura é um investimento muito alto. Você precisa agregar valor. Então, um investimento inicial na cultura de mamão para você vender com baixo valor agregado
não dá uma rentabilidade interessante. Acaba não tendo viabilidade. É por isso que a gente tem que estender isso, como você dizia, para a questão do café, do Conilon. Precisamos aprender um pouquinho mais isso, para agregar valor realmente. Então, as questões de concurso de qualidade e visar esse mercado de qualidade. Agora, precisamos entender também, é uma coisa muito interessante que eu tenho dito muito, precisamos também desatrelar um pouquinho o café Conilon do café arábica. Estamos falando de duas espécies distintas, precisamos descobrir a qualidade do café Conilon. Nós não vamos chegar a um ponto de descobrir essa qualidade indo atrelado ao café arábica. É como eu digo muito, às vezes é comparar vinho com cerveja. É cada um na sua ali. Cada um na sua. Mercados diferentes. Aí precisamos trabalhar essa questão. Então, assim, a exportação, a Lidera Agro permite a gente estar discutindo essa troca de experiência, criando essas experiências e estender isso. Aliás, outras ações importantes, Franca, aqui até fazer um elogio também, Romeu, o trabalho que a Secretaria tem feito de buscar, temos aí a qualidade do café Conilon, tem até um concurso, né, que está em andamento aí, né, Franca? Exatamente incentivando o produtor a correr atrás disso. Inclusive, eu sempre parabenizei muito a questão do incentivo da Secretaria, porque, assim, a vocação de Linhares com a agricultura é muito forte, né? A gente vê que Linhares tem terras muito vocacionadas à agricultura, né? E vem explorando aí nesse dia a dia, e o Franco tá explorando isso aí muito bem. Então, parabéns, secretário, aí pelo programa da qualificação do café. E explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa, como é que está sendo na prática. Eu sei que é uma metodologia inovadora que você está trazendo aí. Fala um pouquinho. Nós estamos juntando algumas ações que a gente acredita, né, e ouvindo o segmento produtivo, que possa dar resultado. A gente já tem visto, apesar do pouco tempo, alguns resultados iniciais interessantes. Né, o Zé Roberto colocou muito bem, a gente tem potenciais que precisam ser melhor explorados, né, em vários segmentos da nossa agricultura. Né? O mamão, que é um mercado, digamos, consolidado, mas ainda assim, né, pode evoluir. Como ele falou, tem mercado para evoluir lá fora, aqui dentro também. E o café nosso, a gente sempre foi reconhecido pela qualidade do nosso mamão, mais recentemente pelo cacau aqui de Linhares. O nosso café, que é o principal produto do PIB agrícola, a gente queria dar também esse destaque, né? Esse destaque para ele, justamente entendendo os atributos, como ele falou, de qualidade, diferenciando em relação à arábica. Nós criamos um programa que o concurso é um instrumento, é uma ferramenta, né, para que possa promover e até conhecer onde estão esses cafés com qualidade superior no município, mas integrando isso com várias ações de treinamentos, de cursos, de palestras, levando informação, que acho que o grande desafio, né, que nós temos, o segmento, é cultural, eu diria, né? Colocar na cabeça do produtor que ele pode investir em qualidade, que ele pode começar um trabalho, né, com o pé no chão, fazendo um lote da propriedade dele, né, da plantação de café voltado para a qualidade, testar o mercado. Não paga pela qualidade, o mercado não tem. E já existe mercado, embora não seja tão grande e às vezes não remunere de fato a qualidade, mas isso já existe. O que a gente quer é que ele comece a fazer esse trabalho. Ele tem começado. O ano passado nós tivemos o primeiro concurso, né, fruto desse programa, com algumas ações paralelas integradas. Foram cerca de 45 amostras inscritas e um nível de qualidade razoável. E nós visitamos muitas comunidades rurais levando essa informação. Esse ano nós ampliamos os treinamentos, ampliamos as palestras, a informação ao produtor nas mais diversas comunidades do município, e nós já estamos com quase 100 amostras inscritas, termina no final desse mês, e já o nível de qualidade é perceptível como que aumentou em relação ao ano passado, embora a avaliação oficial ainda não foi feita pelos especialistas, mas como de um ano para o outro aumentou a quantidade significativamente e a qualidade, o entendimento e a percepção, os produtores começaram a comprar a ideia realmente, né? Então isso já mostra que tem potencial, tem caminho, que a gente precisa seguir com isso adiante. Franco, esse café especial, só para a gente finalizar essa questão do café especial, no caso do Conilon nós estamos falando, por exemplo, o café arábica que a gente está vendo agora que está vindo como uma embalagem diferenciada nos supermercados. Pensa-se fazer alguma coisa também para esse Conilon que está sendo desenvolvido nesse projeto? Algo nesse sentido? Ou é o próximo passo do projeto? É um próximo passo. Seria a etapa seguinte. Eu acho que a primeira etapa é a gente fortalecer a qualidade e ter uma condição e um volume de qualidade interessante entre os produtores do município. A partir desse momento, temos já iniciativas próprias de produtores que já estão partindo para essa ponta final, né, do mercado com embalagens próprias, e também as cooperativas. Então, assim, nada impede, no futuro, de uma região do município de Linhares
que se destaque pela qualidade, né, que um grupo de produtores tenha um volume significativo para colocar no mercado, através de uma associação, de uma cooperativa, fazer esse trabalho também. Isso o programa pensa em incentivar mais à frente um pouco, mas primeiro seria pavimentar esse caminho em relação à qualidade, esse entendimento, essa aceitação por parte do produtor. Mas isso é um caminho seguinte, sem dúvida. Maravilha. A agricultura de Linhares, como foi dito aqui, é uma agricultura forte, é um município pujante. E Linhares, né, que já se posicionou como referência econômica na indústria, em outros segmentos, é também referência no agronegócio, na nossa agricultura forte, né? No Espírito Santo, Linhares realmente é um município que se destaca. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Nosso bate-papo das 6 volta já já. Vamos falar um pouquinho sobre a fruticultura. Vai ter um seminário dentro dessa feira, um projeto interessante também da Secretaria de Agricultura do município de Linhares. A gente retorna num instante só. Bate-papo da 6 já de volta, falando hoje sobre a Lidera Agro, essa importante feira, né, que já se firma no nosso calendário no meio do ano, acontecendo aqui em Linhares, atraindo os olhares de todo o estado do Espírito Santo. Olha, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulga boletins com indicadores do agronegócio e da indústria de alimentos. Agora em junho de 2019, a balança comercial brasileira do agronegócio registrou um superávit de 7,35 bilhões de dólares. O superávit garantiu resultado positivo na balança comercial. É aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? A função, né, que o agronegócio tem feito de controlar, de fazer com que a balança feche no azul, porque o restante da economia, infelizmente, tem patinado em função dessa crise que a gente vive aí. Mas é preciso ter fé e força para continuar. Franco, a gente foi para o intervalo falando sobre uma importante ferramenta que tem sido lançada e vai ser, inclusive, fruto de um seminário lá dentro da feira, que é a fruticultura, né? Esse trabalho de vocês de trazer uma diversificação para o produtor também, para não ficar só preso ao café, né? Esse é um programa muito interessante que a gente está apostando muito, né? E fizemos estudos aí nos últimos 6 meses. A gente tem tentado, como você falou, provocar essa diversificação no nosso interior do município, né? Que já tem. Linhares é um município, digamos, bem diversificado economicamente, na agricultura também não é diferente, né? O próprio mamão é um caso de sucesso já na nossa fruticultura. Temos o coco também com a produção interessante, o cacau, outras frutas. O que a gente quer trazer através desse programa são novas frutíferas para o município, mais perenes, com boa aceitação de mercado também, para que possa promover essa diversificação no campo, que o produtor rural possa, às vezes, com aquele meio hectare, 1 hectare, que às vezes está até ocioso na propriedade, ou que ele vai renovar o café dele, possa entrar com essa fruta também para que ele tenha os índices que a fruticultura ela promove. A gente tem a fruticultura um potencial de geração de renda e de emprego muito grande quando comparado com outras atividades da nossa agricultura. E nesse diálogo, né, fazendo esse diálogo constante para fortalecer a nossa agricultura, né, junto com a equipe, o prefeito Guerino, né, tentando colocar programas consistentes, esse é um deles. Então vamos lançar oficialmente na sexta-feira, né, durante o evento, esse programa, apresentar o conceito dele, como que vai funcionar, os polos de fruticulturas, né, que serão implementados através desse programa, e vai ter um seminário que, além da apresentação do programa em si, vai falar sobre cada fruta dessa. Vamos trazer um especialista para falar sobre cada fruta que foi, especificamente cada um, que será implementada, além de abordar também a rastreabilidade, né, na fruticultura, como o Zé Roberto falou hoje, já é uma exigência, né, através de legislação, e vamos abordar também a questão mercadológica, falar um pouco de produção nacional, de mercado interno, mercado externo, as oportunidades que esse segmento traz. Ô Zé Roberto, você como engenheiro agrônomo, assim, como é que você vê um lançamento de um programa como esse? Aliás, tudo que é novo às vezes causa um certo espanto, mas eu vi que os produtores, eles realmente aderiram à iniciativa. É muitos bons olhos a gente ver essa diversificação. Como o Franco bem colocou, é mais uma oportunidade para o homem do campo ganhar renda. E a fruticultura, ela tem um aspecto muito importante que é geração de emprego também no campo. Às vezes tem algumas culturas que você chega a empregar 2, 3 pessoas a mais por hectare no plantio. E normalmente a fruticultura tem essa característica. Então, hoje, trazer para um município como Linhares, a região, não só o município de Linhares, mas a região de Linhares, que tem características próprias para desenvolvimento da fruticultura tropical, é muito interessante porque o produtor ele consegue
numa pequena área, agregar muito valor à sua terra, porque a fruticultura permite isso. Então, assim, a gente tem realmente que dar apoio. O homem do campo ele precisa abraçar essa diversificação e não ficar refém de apenas uma cultura, ficar na ideia da monocultura uma vez por ano, tendo a receita na sua propriedade. Então, a fruticultura permite isso, ele abraçar produções de produtos, né, diferenciados em épocas diferentes. E isso facilita muito a receita escalonada ao longo do ano. Aliás, gente, as pequenas agroindústrias hoje têm sido uma coisa assim, tem crescido cada vez mais no nosso estado, no Espírito Santo é referência, e eu imagino que esse projeto também pode impulsionar, inclusive, as pequenas indústrias, agroindústrias, né, Franco? Também é uma consequência, digamos, do bom êxito da implantação desses polos, né? Assim como no café o Romeu colocava essa questão, né, de colocar esse café no mercado e fazer embalagens bacanas, trazer isso para o mercado final. Eu acho que um passo seguinte desse programa, que já, né, foi estudado nessa primeira etapa, mas é um segundo momento, isso seria a formação de agroindústrias para abastecer esse mercado, né, através das regiões consolidadas, né, esse grupo de produtores reunidos podem, com certeza, com o apoio das instituições, promover isso daí, esse trabalho para colocar essa fruta com valor mais, agregar valor nesse produto. Bacana. Gente, vale lembrar, olha, a feira começa então na próxima quinta-feira, né? A Lidera Agro, é a terceira edição, reunindo expositores dos mais diversos segmentos, né? Do setor de máquinas, equipamentos, as instituições financeiras também estarão por lá, ofertando crédito, né, para quem tiver interesse. Vai ser no estacionamento do Shopping Pátio Mix, está todo mundo convidado. E começa às 2h30 da tarde na quinta-feira, né, Franco? Ali já vai ter o movimento já da feira, né? Eu achei interessante, assim, a variedade de assuntos, né, no mesmo espaço, né? Vamos ter lá questão de ovinocultura, você falou que da rastreabilidade, que hoje é uma tendência, né, Zé Roberto, do mercado, essa questão de rastrear de onde vem a origem de produto. Inclusive tem um trabalho feito pela CAL aqui com relação ao cacau também. Isso é até interessante, que isso também, a rastreabilidade, ela também agrega valor ao produto, né? Principalmente a nível de exportação, que é muito exigida a questão da rastreabilidade, né? Sem dúvida, e a rastreabilidade também permite ao produtor a mostrar o seu produto de qualidade e dar a garantia da qualidade desse produto. Esse vem de tal lugar. Exatamente. Você tem a certeza, através da rastreabilidade, que o produto que você está comprando tem exatamente aquela origem, aquela qualidade que o selo está te garantindo, né? Bacana. A gente está vendo imagens ali, estávamos vendo imagens lá, inclusive o Senar, que aplica cursos. Vamos ter lá esse ano também, Franco? Vai ter o Senar lá com alguns treinamentos, né? Mini cursos aí na área de artesanatos e outras áreas também. O Senar, que é uma instituição importante nesse aspecto de capacitação, de aprendizagem rural, vai estar presente lá. Que bacana. Aliás, um abraço ao nosso amigo Antônio Roberti, né? Que é o presidente do Sindicato Rural de Linhares, né? O Senar, o Sindicato Rural, feito esse trabalho importante, porque é preciso treinar também, né? Aliás, a informação nunca na história chegou tanto ao homem do campo como nos dias atuais, né? A gente tem visto muitos treinamentos, isso é importante, né, Zé Roberto? Está atualizado. Sem dúvida nenhuma. A gente está levando também uma discussão técnica e também disseminação de tecnologia, através trazendo palestrantes, inclusive de renomes bem conceituado no Brasil e até fora do Brasil. A Abrapex, por exemplo, na quinta-feira, na parte da tarde e noite, nós vamos trabalhar após das 17h30, assuntos além da rastreabilidade, algumas pesquisas de pós-colheita, no caso do mamão, mas é uma pesquisa que se estende a várias outras frutas para discussão. E um assunto que eu realmente gostaria de chamar todos os técnicos para a gente discutir, no sábado também às 10 da manhã, nós vamos estar discutindo um assunto sobre a questão do controle sanitário na cultura do mamão. Nós vamos ter aqui não só o IDAF aqui do Espírito Santo, mas teremos o IMA de Minas Gerais, teremos a ADAB da Bahia, para a gente partilhar conhecimentos nesse controle da sanidade do mamão, e que se estende também para outras culturas, né? Então é uma reunião técnica muito bem bolada aí para a gente partilhar não só os conhecimentos, mas também que esses órgãos fiscalizadores tragam e distribuam esses conhecimentos e troca de experiência entre os estados, né? Se me permite, Zé Roberto, até volta a preocupar esse tema, né, das viroses aí no mamão, tem voltado a preocupar, e alguns comentários a preocupação talvez até com o
pessoal da zona urbana que nos assiste, a questão do cuidado também com os mamãozinhos no pé no quintal, né? Acho que é importante, Franco. Já ouvi dizer. É um tema delicado, né, Zé Roberto? Mas acho que é importante um recado nesse sentido. O que o pezinho de mamão do quintal tem a ver com... Pois é, a gente tem um problema muito sério em qualquer lugar que você cultiva mamão, que são as viroses. Né? Duas principais que nós temos aqui, que é o mosaico, né, do mamoeiro, e a meleira. Então essas duas viroses realmente podem inviabilizar a cultura. É interessante que quando a gente adota as práticas, que é a chamada principal prática, é o hogging, que é o corte da planta doente, a eliminação dessa planta da lavoura, quando a gente faz isso bem feito, a gente chega ao final de uma lavoura com um corte aí, às vezes de 3, 5% das plantas. E isso não inviabiliza economicamente a lavoura de forma alguma. Agora, em outras épocas, quando isso não é bem feito, ou é importante dizer, por isso a gente está citando o mamãozinho do quintal, se o produtor ao lado da minha propriedade não realiza o controle, não adianta nada, ele volta de novo, né? Eu acabo tendo um problema dentro da minha área e toda a região tem esse problema. Então, o que você está dizendo é o seguinte, aquele mamãozinho lá, Pinto, o pezinho de mamão plantado no quintal, ele pode desenvolver uma doença e essa virose então, aí vem essa ideia. O mamão do fundo do quintal, ou um mamão que dá num terreno baldio aí, que fica lá crescendo, normalmente a virose ataca esse mamão, porque a virose é levada por vários disseminadores vetores aí, insetos vetores. E esse mamão contaminado, ele pode contaminar centenas, milhares de outras plantas. Então, por exemplo, às vezes o mamãozinho do fundo do quintal que está com a virose, é um vetor, um inseto vetor pica aquele mamão e leva essa virose para um campo de produto comercial. Isso séria. Traz um prejuízo muito grande, porque o produtor acaba tendo que cortar muitas plantas no seu plantel, e isso leva a um prejuízo, porque você está reduzindo a produção e, consequentemente, a produtividade na área. Nós tivemos um problema aqui no passado na cultura da laranja. Né? Que também é muito sensível. Acontecia da pessoa ter uma doença no pé de laranja em casa, ia visitar o laranjal, acabava levando a doença e infectava todo o laranjal. Uma hipótese mais negativa, digamos, né, assim, isso pode inviabilizar, como já inviabilizou algumas regiões produtoras no passado, como São Paulo, né, Zé Roberto? Então, assim, toda a identidade que Linhares tem, né, e o retorno econômico e social por ser esse polo exportador de mamão, né, a zona urbana tem uma responsabilidade de cuidar disso bem. Né, agora, Zé Roberto, você como profissional da área, é proibido ou não é recomendado fazer um plantio de um pezinho de mamão no quintal? Não seria, tecnicamente não é recomendado. Não é o ideal. Não é o ideal, justamente porque nós estamos numa região altamente tecnificada de produção da cultura, que ganha o mundo aí com a exportação. Então, mamão no fundo do quintal com virose acaba prejudicando esse setor. E como o Franco lembrou, nós tivemos num passado até recente, onde São Paulo era o maior produtor de mamão e deixou de produzir mamão dentro do estado de São Paulo porque inviabilizado pela virose. A cultura foi inviabilizada. Perdeu o controle. Exatamente. E nós estamos no Espírito Santo produzindo mamão desde a década de 80 e permanecemos produzindo aqui nessa região graças a esse controle. Por isso que eu digo, a importância dessa discussão do tema e troca de informações é porque o mamão só está no Espírito Santo ao longo dessas décadas porque a prática de controle da virose, ela é eficaz. E uma vez que o produtor deixar de fazer isso ou fazer mal feito, a cultura se inviabiliza economicamente no nosso estado. Uma cultura tão importante, que é o cartão postal nosso no mundo, corre risco se não for realizado um controle eficaz da virose. Gente, está aí a responsabilidade de cada um, né? E o momento de obter essas informações, essa troca de experiências, como disse o Zé Roberto, ao longo da feira isso vai ser discutido também, o manejo adequado, o controle de pragas, né? As ameaças são constantes. Nós vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre a Lidera Agro. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre a Lidera Agro, essa feira tradicional, terceira edição acontecendo na próxima quinta-feira, né? A abertura
no Shopping Pátio Mix, no estacionamento. Está todo mundo convidado, você produtor rural, venha, né, para obter mais conhecimento, troca de informação, conhecer, ver de perto o que temos de novidades, né? Aliás, as novidades no campo são constantes, né? Sempre muita tecnologia, a agricultura sempre buscando se tecnificar cada vez mais, porque não tem jeito, para acompanhar a evolução do mercado não tem jeito. Franco, nós tivemos um bom volume de negócios na feira do ano passado. A expectativa, imagino que seja melhor para esse ano, né? De acordo com os números da organização, né, do evento, ano passado movimentou cerca de 22 milhões, né, de reais em negócio ali, né, na área de máquinas, equipamentos, de insumos, enfim. E esse ano a expectativa é manter ou crescer até um pouco mais, dado aí ao momento, né, interessante, tirando o preço do café, né, mas o momento do país ele começa a dar sinais de melhoras, então isso acaba dando um otimismo também no segmento. Então a expectativa é manter e até com a expectativa de crescimento também nos negócios. Bacana. O Zé Roberto também acompanha a angústia dos cafeicultores. A gente volta a falar do Conilon, que tivemos um manifesto nessa semana em vários pontos aqui da BR-101. Aliás, a gente vendo a lista lá de reivindicações, Zé Roberto, dos produtores, não é coisa tão grandiosa assim, né? E essa dificuldade do governo ser tão sensível a isso, né? Exatamente. Eu diria que é uma coisa muito simples para ser atendido, né? Frente à importância de um setor como esse. Eu iniciava, quando iniciamos aqui hoje, falava justamente dessa mãozinha, que é uma mãozinha realmente do governo. Tentar voltar um pouco os olhos para o agronegócio e dar condições, né? Não é coisa muitas vezes o produtor não está pedindo perdão de dívida, ele está pedindo renegociação e que enfrentou uma situação. Então a gente precisa repensar realmente o agronegócio brasileiro e dar valor e dar a importância que ele merece. Se a gente tiver isso, não tenha dúvida nenhuma, o Brasil vai estar à frente do mercado mundial e aí sim a economia do Brasil avança e muito com o agronegócio. Então é por isso que um tema como esse, realmente ele precisa trazer a discussão e a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, né? Você fala aí do Conilon, fala do café em geral, é impossível imaginar um país onde se produz muito mais do que 50% da produção mundial desse produto e não interferir no mercado ou conseguir interferir nesse mercado para que o produtor não fique... Ou seja, está ficando refém, órfão. Né? Exatamente. Na verdade, tinha que ser o contrário. Ele que tinha que digitar o preço, já que ele está dominando o Exatamente. mercado, né? Eu digo assim, um país que produz o volume de café que o Brasil produz, deveria ter uma política específica disso, para que o posicionamento desse produto nosso no mercado trouxesse benefício para aquele que realmente merece o benefício, que é o produtor. Aliás, a principal reivindicação dos produtores que eu vi lá, que é algo assim, que é o básico, né? Eles querem, gente, porque o preço do café como está não paga nem o custo de produção, isso já foi falado aqui, inclusive, né? Eles querem, ao menos, que o custo de produção seja reposto aí, né? Exato, e fazendo uma política inclusive, estamos vendo as imagens aí agora. O manifesto lá. E fazendo uma política séria direcionada a isso, não é uma coisa difícil. Porque você, obviamente, você não vai tabelar preço no mercado em nada. Você vai pura e simplesmente coordenar, fazer uma ação conjunto de coordenação desse mercado e direcionamento do produto no mercado. E muitas vezes, como o Franco disse também, é necessário a ideia de agregar mais valor. Então, trazer um produto também de qualidade, com volume de qualidade, é importantíssimo. Né? Não podemos também produzir café como todos e qualquer outro país igual também todo produz. Mundo, uma commodity normal. Exato. Se nós formos produzir café como o Vietnã produz, pura e simplesmente por volume e sem se preocupar também com a qualidade, com um produto realmente saudável, a gente não vai ter valor agregado. Então é preciso repensar essa ideia. Agora, é aquilo que eu disse, o homem do campo precisa ter paz para trabalhar. Não dá para trabalhar no campo pensando na dívida e muitas vezes perder a sua propriedade por causa de um preço que está no mercado e que é irreal, não pagar nem o custo do investimento. Agora, ele precisa também se preparar e trazer essas tecnologias e esse conhecimento técnico para que ele também aumente a sua produtividade. É importante dizer que nós temos muitas propriedades ainda abaixo de 50 sacas por hectare.
E hoje nós temos material genético e temos tecnologia para estar produzindo acima de 120 sacas por hectare. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Se eu estou produzindo 120 sacas, eu estou dividindo aquele custo, então o meu custo também... Porque o custo acaba sendo... porque o custo acaba sendo o mesmo, quase. Porque o seu custo fixo é o mesmo. Se você produz mais, obviamente você vai reduzir. Se eu tenho que gastar, vamos gastar, mas tem que produzir mais para compensar. Né? Só para complementar aqui, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, a questão do café da Colômbia, né, que a Colômbia ela acaba vendendo o seu café como se fosse a 8ª maravilha do mundo, né? Assim, ela faz um marketing muito bem do seu produto. Na opinião de vocês acham que falta isso para o Brasil? De repente fazer um marketing melhor do seu café Conilon e de repente tentar dar uma alavancada nesse preço? Acho que a Colômbia, né, Zé Roberto, talvez 3, né, que diferenciaram do resto do mundo. Primeiro que eles conseguiram se organizar, né, querendo ou não, se organizar numa federação, numa entidade única do país que conseguiu se fortalecer, né? Acho que ditar as regras no próprio país, né, e depois mundo afora. Depois trabalhou o marketing. Às vezes a qualidade não é nem tão destacada assim, mas o marketing ele acabou levando esse produto, né, naquele momento e criando essa identidade com o país. E o governo de lá também, ele foi, dada essa unificação da Federação dos Cafeicultores, né, ele comprou a briga, digamos, e foi para o mercado. E o que o Zé Roberto falou, acho que falta, de fato, essa política agrícola no país, né, para que possa minimamente direcionar alguma coisa em relação ao preço da cafeicultura. Né? O preço mínimo hoje estabelecido pela Conab, ele é de R$210, né? O custo de produção médio, de acordo com algumas instituições aqui do estado, ele está na faixa de R$240, logicamente que varia de acordo, né, com a tecnologia aplicada, né? Mas o custo é 240, o preço mínimo 210. Então tem incompatibilidade. Então assim, a gente já revê esse preço, esse custo de produção, isso vai balizar outras políticas, né, de tentar regular um pouco o mercado. Lógico que o mercado é soberano, né, é difícil você dominar esse mercado e regular de fato, mas como o Zé Roberto falou, com toda essa produção que o país tem, toda essa relevância na cafeicultura, a gente não pode admitir que nada, né, vai ser feito em relação a isso. Melhor, né? E que o produtor rural aqui do Espírito Santo, que passou aí 3 anos com seca, né, descapitalizando para poder manter a sua produção, quando volta a chuva, volta as condições climáticas favoráveis, ele pega e volta a produção, ele pega, né, um preço baixo desse. Então, realmente, a situação é muito difícil, né, da região norte, não só de Linhares, da região norte do estado toda, e é preciso que algo seja feito, né, para que a gente possa melhorar essa situação. E também, eu sem dúvida nenhuma que eu acredito que a gente possa fazer um bom trabalho. Organização, marketing e também vender. Hoje nós temos no Brasil, se você pegar a produção do café, desde o café arábica e café Conilon, você tem diversas nuances aí, possibilidades de mercado. Lembrando que o café que a Europa bebe não é o mesmo café que os Estados Unidos bebe, não é o mesmo café que lá no Oriente Médio se bebe. Então você tem no Brasil possibilidade de vender o café para todos esses mercados. Basta a organização e realmente uma política agrícola também internacional, que tem essa negociação comercial de mercado mundial também, e obviamente a qualidade para aquele público específico. Nós temos hoje a possibilidade no Brasil de produzir bebida de café para todos esses públicos. Só precisamos nos organizar e direcionar o mercado com marketing e também o apoio do governo para abrir esses mercados, muitas vezes, que não que eles estejam fechados na questão da qualidade, mas relação comercial. Se não tiver essa reciprocidade. É preciso conversar bastante com o mercado. Só para fechar o assunto, que o programa já está chegando ao seu fim, né? Eu acho que os 3 passos estão aí, né, Franco? Eu acho que está na hora da gente também aprender com os países vizinhos e trazer essa inteligência e essa estudo de mercado para dentro do nosso Brasil. Aí, os bons exemplos existem, né? Mundo afora, aqui dentro do país mesmo, temos segmentos, né, da economia, da agricultura, que já tem casos de sucesso. Eu acho que é isso, é organizar, né, reivindicar interesse, né, do governo federal em rever isso, que eu estou acreditando que tem um interesse, né? E o que precisa é encontrar o caminho que já está posto, aí alguma articulação melhor para que isso realmente aconteça, né, dada essa dificuldade. Então, acho que os bons exemplos existem, o caminho já se sabe, é preciso juntar as peças e colocar para funcionar, porque na ponta não chegou ainda isso aí que precisa.
Maravilha, o bate-papo das 6 já está terminando. Quero convidar você durante a feira, né? Começa na próxima quinta-feira, a nossa Lidera Agro. Visitar também o stand da TV Sim. Vamos estar lá cobrindo o evento, né? Fazendo transmissões ao vivo de tudo que acontece ao longo da feira. Você de casa também vai poder acompanhar. Então procure lá dentro da feira também o stand da TV Sim. Gente, vamos ter também uma palestra muito interessante sobre o cacau, né? A gente muito em breve vai ter aí o concurso e a indicação de procedência vai ser o tema de uma palestra. Esse trabalho que tem sido feito pela CAU aí, dessa IG, né? Essa referência, isso que a gente falou aqui, né? A indicação de procedência do nosso cacau linharense para o mundo afora, assim como outras culturas também, isso tem sido uma exigência do mercado. Portanto, na próxima quinta-feira, a partir de 14h30, começa ali a Lidera Agro 2019, a terceira edição. A gente conta com a presença de cada um de vocês, estaremos por lá também. Agradecendo aqui a nossa mesa de hoje, a presença do secretário municipal de Agricultura, Franco Fiorotto. Obrigado, Franco. Eu que agradeço, Cláudio. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento, né? A todos que nos assistem. Parabéns à TV Sim por esse tema, por esse debate. A gente convida todos os produtores rurais de Linhares, de toda a região, para participar. Realmente vai ser um evento, né, muito interessante. E parabenizar a organização do evento, a iniciativa privada, as instituições como a Abrapex, que estão, né, sempre apostando nesse eventos como esse e apostando sempre na agropecuária linharense. Tenho certeza que essa integração vai ser muito benéfica para os resultados que o evento pode gerar. É isso aí. Zé Roberto Macedo Fontes é o diretor executivo da Abrapex. Obrigado, Zé Roberto. Eu que agradeço, né, e parabenizo a Rede Sim, né, para essa abertura, exposição de ideias e esse debate saudável, né? E gostaria também de convidar todos para estarem lá. A Abrapex vai estar com o stand lá. Dá uma passadinha lá para a gente conversar um pouquinho mais sobre agronegócio, sobre a tecnologia aí de produção do mamão. Vou estar lá no stand e ficarei muito honrado com a visita de vocês lá na Lidera Agro, no stand da Abrapex. Obrigado. Com certeza vai ser um grande sucesso a feira. Romeu, obrigado aí pela presença. Até quinta-feira. Eu que agradeço a audiência de todos, agradeço aqui a mesa, nosso secretário. Como sempre, trazendo sempre boas notícias. Zé Roberto, muito obrigado. E vamos estar lá na feira aguardando vocês para a gente bater aquele papo lá pessoalmente. Vai ser Se me permite, Cláudio, na quinta-feira, às 7h, vão ter um momento bem objetivo, a apresentação oficial, uma atração cultural lá na abertura oficial. Né? O Zé Roberto fez o convite, acabei esquecendo também. 7h. 7h na quinta-feira, no estande da prefeitura lá, que vai estar na entrada do evento. A gente vai estar com o maior prazer recebendo a todos também. Maravilha, todo mundo convidado, viu, gente, para a Lidera Agro 2019. O bate-papo das 6 está terminando, nesta quarta-feira voltaremos com mais um tema inédito. Você revê esse programa também na manhã desta quarta, de 6 às 7 da manhã, e no domingo, a reprise dos programas veiculados ao longo da semana, trazendo aqui de maneira propositiva, proativa, os assuntos mais relevantes da nossa sociedade. TV Sim Linhares, seu canal local.